estamos recebendo o nosso expositor, o Cláudio Vinícius, nosso amigo aí, que ele vai falar a respeito da lição 114 do livro Vinha de Luz, o quadro negro. Então, na sequência, a nossa amiga Eliane vai fazer a prece e depois, ao final da exposição, o Cláudio vai encerrar com uma vibração. Então, minha amiga Eliane, é contigo agora, tá bom? Obrigada, Rogério. Boa noite a todos, meus amigos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, para iniciar mais uma semana, com aquele amparo, aquela ligação com o plano espiritual, superior, elevado. Então, nós vamos fazendo a nossa prece para nos ligar ainda mais. E vamos, então, nos ligando ao nosso mentor espiritual, este protetor e amigo de todas as horas, que nos acompanha, nos dá o suporte, o amparo. Vamos, então, com ele, caminhando até Maria, a nossa mãe espiritual, e a ela pedimos que continue conosco, que nos ajude a aguentar firme, porque evoluir tem o seu preço, mas nós fomos feitos para sermos seres de luz, né? Para brilharmos, para iluminarmos, onde passarmos. E estamos aqui, buscando esse propósito. E com Maria, nós vamos até Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo de todas as horas. E buscamos seguir os seus passos, as suas lições. E então, juntos dele, nós caminhamos até Deus, essa energia criadora, o nosso Pai. E diante de Deus, o nosso Pai, nós pedimos todo o amparo, a proteção, pedimos que a espiritualidade amiga ampare e inspire o Cláudio, para que mais uma vez ele traga as suas reflexões, a sua sabedoria, os seus estudos. Então nós vamos envolvendo o Cláudio com muito amor, para que ele então traga a lição para nós. Que assim seja. Sejamos todos bem-vindos aqui no nosso estudo semanal do Evangelho Online, né? E então estou com a lição hoje da 114, o quadro negro, livro Vinha de Luz. Para quem não me conhece, eu sou participante aqui do Evangelho, tá? Então sempre estou aqui com vocês também. Então vamos sempre fazer assim, a gente fazer os comentários, aproveitando aqui o ensinamento que a gente tem e mais algum complemento das informações. O primeiro, como sempre gosto de fazer, é fazer a leitura completa do texto, tá? Então, vamos lê-lo, porque às vezes tem pessoas que não tiveram tempo de fazer a leitura prévia, então vamos lê-lo antes da gente comentar. Então, a mensagem tradicional do início, mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito, Jesus. Essa passagem está lá em João. E aí, Emmanuel começa os seus comentários, né? Referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Emmanuel é tão carinhoso em falar de cola, assim como
plágio afetuoso, né, dos amigos. Continuando. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam, porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor, por máxima glória, em todas as situações do apostolado evangélico, e que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia, do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação da serenidade, entendimento e o perdão. Ó, nós, né, que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Revela o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro, que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Foi muito poético esse final, né? O giz de suor e lágrimas. Muito bonito. O início do texto, essa passagem evangélica, é uma passagem de João, que é uma passagem que a grande maioria de nós conhece, uma passagem muito bonita, que é quando Jesus está com os apóstolos naqueles últimos momentos. Judas já fez a traição, entregou Jesus, logo depois tinha combinado essa entrega, né? Em outra passagem, ele ia levar os soldados para prender Jesus. E ali Jesus estava se despedindo, era um clima de despedida, onde estava ali ceando com os seus discípulos. E é nessa passagem que Jesus se levanta, quando está tudo preparado, e vai lavar os pés dos discípulos, com muita humildade. E ele fala para os discípulos, depois que Pedro falou: Jesus, não vai lavar meus pés, não. Mas se você não lavar seus pés, você não vai poder entender isso e entrar no reino. Então pode lavar minha mão e até minha cabeça. Às vezes a gente fala isso também. Mas ali Jesus demonstrou aquele ato de humildade muito grande, demonstrando para os discípulos o que é que tinha que ser feito em questão em relação à humildade, ao serviço, e continua a conversa sobre as experiências que eles teriam a partir dali. E nessa passagem aqui, depois de falar um monte de coisa, assim, tem várias, o texto é até comprido nessa parte, chega nessa parte final e fala só: e quando chegar essa hora, não esquece o que eu falei para vocês. Não esquece. Vai ter dificuldade, mas eu vou estar junto de vocês. Para que quando chegar a aprovação, vocês não se esqueçam disso. Aí o Emmanuel trouxe essa pequena passagem para a gente se lembrar de que a gente não está sozinho. E a gente, quando eu li a lição do quadro negro, lógico, imediatamente eu lembrei lá da escola, né? Que quando o professor chamava a gente, na minha época era assim ainda, tá? Muitos de vocês talvez não. Mas a gente tinha lá o quadro negro, de verdade, tinha giz, branco e colorido, tinha. Muitos acho que não conhecem mais giz, né? Mas existia o giz branco,
Assim, o quadro negro era um quadro que não era bem negro, era verde escuro, tá? Era verde escuro. E o giz é colorido. Eu só gostava do giz branco. E quando o professor de matemática e o de física chamava, todo mundo assustava. Uns tinham mais facilidade com matemática, outros tinham mais facilidade com física, outros com português, outros com ciências, assim por diante. Mas sempre existia uma avaliação semanal ou quinzenal em que a professora ou o professor nos chamavam lá para fazer uma prova escrita no quadro ou fazer algumas perguntas ali só para a resposta. Mas o quadro negro assustava, porque a gente tinha que lembrar rapidamente. Então, todo mundo na nossa sala, ou na época que eu estudava, prestava atenção, às vezes, para estar preparado. Uma pergunta ou um exercício que algum colega não sabia, o professor pedia para alguém explicar, ou fazer aquela conta no quadro. Então, a gente fazia isso. E Emmanuel está falando exatamente isso, ó. E não será isso mesmo que se repete na escola do nosso vasto mundo? Não é isso mesmo? Alguns de nós falhamos. Alguns de nós, a gente não gosta de ir lá no quadro negro. A gente não tem essa vontade. A gente gosta de ficar observando. A gente gosta de ficar olhando. Então, quando o professor pergunta, alguém vem aqui no quadro negro para escrever? Não, a gente fica quietinho, né? Mas a vida nos chama em relação a isso. Aí, para complementar essa parte do Emmanuel sobre o quadro negro, não veio da minha parte, não veio da minha pesquisa, veio da pesquisa da espiritualidade, esse caso aqui agora, esse eu preciso contar só, antes de ler, porque junto, quando estava me preparando para esse texto, vieram outros 2 textos. Por uma situação qualquer lá na nossa casa espírita, né? Uma situação qualquer não, uma situação importante. Aqui não precisa entrar em pormenores. Mas tem um texto que eu preciso trazer para nós, do livro Opinião Espírita, que é um livro de Emmanuel e André Luiz. E um dos textos que é Examinemos a Nós Mesmos, esse é de André Luiz. E ele tem muita coisa para que a gente faça sequência nesse texto aqui, neste estudo. Então eu vou falar um pouco sobre esse texto também. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil assim verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Prestem atenção nisso agora, hein? Se eu fosse vocês, até anotaria. Espírita que não progride durante 3 anos consecutivos permanece estacionário. 3 anos consecutivos. Se você não, nessa variação de 3 anos, é importante que você tenha identificado situações de evolução. E o texto, então, vai nos dando toques em relação a isso. Testa sua paciência. Você está mais calmo, afável e compreensivo? Isso aqui é uma chamada para o quadro negro. Você está mais calmo? Você está mais compreensivo? Inquire as suas relações de experiência doméstica. O seu lar ou os seus familiares está mais calmo e você tem contribuído para essa calma? Ou não? Investigue as suas atividades no templo doutrinário, lá na casa espírita. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Você já se ofereceu como voluntário para fazer aqui o estudo do Evangelho online? Isso não está no texto, tá? Isso foi o que eu perguntei. Voltando para o texto. Observa-te nas manifestações perante os amigos. Você traz o Evangelho nessas relações particulares? Na hora da compreensão e da aceitação? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o seu desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres
Ou você só quer comprar, comprar e comprar? Você já se desapegou dos pronomes eu, meu e minha? E está usando mais assim nós, nossa, nossa? Aquelas tristezas e cóleras surdas que traz no coração, às vezes conhecidas só de você mesmo. Elas já estão mais raras, você já sabe lidar com isso? Porque tem tristezas e cóleras surdas que a gente não conta para ninguém e a gente quase explode por dentro. É normal, mas está mais raro isso? Sabemos já lidar com essas coisas? Diminuíram-se já no seu coração os pequenos remorsos ocultos lá no recesso do coração e da alma? Você já dissipou aqueles antigos desafetos e aversões? Pode não ter virado amigo, mas já esqueceu? Importante isso. Já superou os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Você já estuda mais profundamente a doutrina que você abraçou? Já compreende melhor a função da dor? Esse amigo difícil, mas necessário? Auxilia os necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Com coração, com atenção, com frequência? As tuas ideias, o teu raciocínio evoluiu? A tua fé raciocinada, ela já se consolidou com mais segurança? Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre intimamente nesses últimos 3 anos? Só 3 anos, você está mais alegre? A gente tem uma doutrina, a gente tem um monte de desafio, mas a gente tem que estar mais alegre. Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com Cristo. Mede a sua existência hoje, espontaneamente, em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de medi-la amanhã sob o impacto da dor. Isso é um alerta muito importante. Então, esteja preparado para ir no quadro negro já, porque senão vão puxar sua orelha e te levar até lá, é isso que está escrito aqui. Então a gente tem que ir de boa vontade já. Quando o professor chamar, a gente tem que ser o primeiro a levantar a mão. Professor, eu vou aí no quadro negro e eu vou fazer essa equação aqui, ó. E a equação vai ser de amor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga sua consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faz isso agora. Não sei o que estou falando, esse aqui é André Luiz. Faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente. Pois quando passares para o lado de lá, o lado espiritual, muita vez vai ficar mais difícil, porque as melhores oportunidades passaram. Valoriza a questão do tempo desses 3 anos. A maior parte de nós aqui está no Evangelho Online há 3 anos, a gente está na Casa Espírita há 3 ou 30 anos, a gente está... Mas aqui ele coloca um lapso de tempo ali de 3 anos para a gente fazer essa avaliação. Uma boa avaliação a cada 3 anos. E 3 anos é um tempo extremamente valioso e poderoso que a gente consegue se transformar. Paulo, o apóstolo Paulo, após encontrar Jesus, ele precisava se transformar. E por ordem de Jesus, ele foi para o deserto e ficou por 3 anos se preparando. Quando ele voltou e foi chamado para a obra, ele era uma nova pessoa.
e construiu tudo que construiu. 3 anos. Aqui, eles estão colocando 3 anos para que a gente possa fazer essa avaliação também. Mas tem mais um texto, tá? Que também não fui eu que escolhi. Então, esse texto também veio por uma confluência, assim, de situações que caiu junto do nosso texto 114. Esse é do livro No Roteiro do Evangelho, trazido com muito carinho por uma trabalhadora da nossa casa. E tem um texto que chama-se Como Viverei, é o texto número 30. Como entre a atmosfera mental e sentimental, ainda imperfeita deste mundo, observarei os mandamentos do alto e viverei? Essa é uma pergunta que a gente faz mesmo, ainda mais depois de ouvir, eu tenho 3 anos para ter avaliado, eu podia ter me transformado, eu tenho que ir no quadro negro, vão cobrar um monte de coisa. Então, como entre essa atmosfera mental, sentimental e correria, essa imperfeição desse mundo, eu vou observar esses mandamentos do alto e vou viver? Como? Recomendado te foi que observasses os mandamentos e vivesses. Observa os mandamentos e vive. E que não observasses só para viver, ou que vivesses apenas observando-os. Na lei de temperança e de equilíbrio que rege todas as atitudes superiores dos espíritos elevados ou em elevação, observarás a exemplificação do presente texto bíblico. Ninguém deverá nem poderá fugir às exigências do meio em que se demora em luta de aprendizado bendito, e ninguém viverá fora das circunstâncias que lhe delimitam a experiência em que vive em determinado plano do universo. Mas ninguém deverá se esquecer, vivendo, observar nesse viver os preceitos superiores que lhe possibilitem elevar a significação de sua vida, qualquer que ela seja, a fim de merecer novas e melhores oportunidades. Assim, pois, tu que estás no plano terreno, vive a tua lição com cuidado, zelo, esforço e sacrifício. E para melhor fazê-lo, observa os mandamentos contidos nos ensinos do Divino Mestre. A gente tem esse universo onde nós estamos inseridos, e é nele que a gente tem que atuar. Vive a tua experiência de doente retido ao leito por uma vida inteira e observa, cada dia um pouco, os mandamentos de conformação, de resignação, e transforma a tua dor em incentivo à conquista da perseverança para cresceres no aprendizado. Vive a tua oportunidade de responsável por grandes bens materiais, mas observa os mandamentos evangélicos, que te ensinarão a empregar algo de tua riqueza no bem coletivo e na melhoria de situação, para aqueles cujos ombros não são mais fracos do que os teus. Vive a tua luta de solidão sentimental, que a vida te impôs, mas observa os mandamentos exemplificados pelo Divino Amigo e aprende a ver nas pessoas que te cercam irmãos queridos, a quem podes estender tuas expressões de carinho, de amor, de compreensão, de amparo ou de sabedoria. Tempera, enfim, a imperfeição do ambiente mental em que vives, procurando observar por ti próprio os mandamentos divinos, e viverás com a certeza de estares fazendo a tua parte, para que este mundo nos ofereça um dia padrão de vida sublimada. Ir ao quadro negro é fazer a nossa parte, em que nós estamos demonstrando que a gente já não se preocupa mais com lamentação, com reclamação, com egoísmo, com orgulho, com vaidade, com prepotência. A gente não se preocupa mais com isso. E quando a gente vai no quadro negro, a gente não vai reclamar que estão chamando a gente. A gente vai lá com humildade e servir. A gente vai com resignação, com disciplina, com trabalho, com compreensão, com força moral, com desapego, com cidadania, com coragem.
em cada um dos nossos passos. Então, todas essas lições, esse conjunto de lição, é para nos atentar para nossas rotinas do dia a dia, porque nós somos chamados diariamente a vários testemunhos em relação a essas lições que a gente precisa demonstrar de que já estamos preparados. Porque já passamos 3 anos estudando, avaliando, pensando, refletindo. 3 anos no mínimo, tá? Então, às vezes, nós seremos chamados a escrever um livro, nós seremos chamados aqui a fazer uma prece, nós seremos chamados a cuidar dos necessitados, nós seremos chamados a passar por uma provação que é só nossa, que pode ser por uma dor extrema, pode ser por uma solidão, pode ser por um problema profissional, um problema pessoal, e assim por diante. Pode ser por uma prova de cuidar do centro. Nossa, que dificuldade a gente tem para encontrar voluntários na casa espírita. Mas todo mundo que está lá há 3 anos tem toda a preparação necessária para ajudar a cuidar da casa espírita. Pode ser chamado a fazer uma lição dessa do nosso evangelho. Pode ser chamado a cuidar de alguém da família e assim por diante. Pode ser chamado a cuidar dos animaizinhos, a cuidar da natureza, a cuidar da cidade, cada um dentro daquela área de influência em que trabalha, em que vive, em que se prepara. O nosso quadro negro é esse dia a dia. E que Emmanuel nos alerta a estarmos preparados para que a gente possa dar o nosso testemunho para o nosso professor, que é Jesus. E André Luiz, naquele texto, assim, ó, aproveita agora, porque do lado de lá vai mais difícil. Do lado de cá tem fácil, porque a gente também pode contar com amigos aqui, mas lá a nossa consciência vai pesar um pouco mais. Então é esta a lição sobre o quadro negro. Tive muito pouco mérito, assim, em selecionar esse material, porque ele veio pronto, tá? Eu só o li e o trouxe aqui para nós fazendo essa interpretação. Então agradeço aos irmãos da espiritualidade que trouxeram um material para nós. É um material muito rico, achei que os textos se complementaram muito, os 3 nos dando alertas muito vivos sobre as lições para a gente estar preparado. E já vou até separar uma caixinha, sabe? Os mais jovens não sabem, mas a gente tinha caixinha de giz que a gente deixava guardado para escrever até na parede de casa, assim, a gente fazia desenho. Vou pegar um giz assim, ó, pequeno texto assim, ó, que esse giz seja de luz divina, né? Então cada um de nós pegue o giz branco, não tenha medo, e começamos a escrever as nossas lições de aprendizado, lições de luz, palavras de amor, atitudes de carinho para todos que estiverem ao nosso lado. Vamos agora nos preparar para finalizar a nossa atividade, fazendo a nossa irradiação. Então, convido a todos a se tranquilizar, respirar de uma forma muito profunda, tranquila. Deixando que o nosso pensamento possa estar em comunhão com a espiritualidade amiga, mas principalmente com o nosso Mestre Jesus, que nesse momento do nosso Evangelho Online nos visita a cada um de nós, nos nossos lares, nos abraçando com muito carinho, com um sorriso muito amigo e com orgulho também por estarmos junto dele,
aprendendo e refletindo sobre as lições que precisamos levar para a vida. Vamos agradecer de volta ao nosso Mestre essas bênçãos e esse amparo. E junto do Mestre Jesus, elevar os nossos pensamentos. Não só para a proteção dos nossos lares, mas também para a proteção dos lares dos nossos familiares, das pessoas que amamos, que são importantes para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso aprendizado. Vamos deixar que o nosso coração, com muita plenitude e amor, possa expandir essas luzes e contribuir com o Mestre, para que essas energias também sejam levadas aos nossos vizinhos, aos locais que precisam de tanto carinho, tanta esperança e amor, que são os hospitais, os albergues, os lares em desequilíbrio, os orfanatos, os lares dos velhinhos, a todos esses lugares em que estão os trabalhadores de luz do nosso Mestre. E que, de alguma forma, os nossos corações possam auxiliar nesse trabalho divino, que é a ajuda aos necessitados. Protege, Senhor, a cada um desses nossos irmãos, que precisam de tanta esperança e socorro em seus corações. Que o amor também possa envolvê-los. Que a sabedoria, de alguma forma, possa ajudá-los a discernir o melhor caminho para as suas vidas. Que eles possam sentir menos dores, porque seus corações terão mais esperança. Ajuda, Senhor, o ambiente mental da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta. Por menor que seja a nossa ajuda, mas que essas luzes possam se expandir um pouco. E que no nosso dia a dia, que a nossa semana que se inicia, também possa ter muito equilíbrio e paz. E por onde nós estivermos, possamos levar essas luzes àqueles que estarão conosco. Obrigado, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos aprendendo e refletindo, sempre contigo. E obrigado por amparar e proteger com tanto amor a nossa casa, com esse Evangelho. Em teu nome, Mestre Jesus, encerramos a nossa atividade da noite. E que assim seja. E desejamos a todos semana excelente, com muita paz, com muito amor, com muito carinho, e possamos nos encontrar na semana que vem. Um abraço para todos.